Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de julho de 2023, são 8 horas da manhã. E Lula acusa Bolsonaro formalmente de agir contra Yanomamis. Na verdade, é quase uma acusação de genocídio contra Yanomamis. Sob Bolsonaro e Damares, o Ministério teve empenho em privilegiar a atividade ilegal sobre os direitos indígenas, diz relatório. O governo Lula acusou formalmente o governo Bolsonaro de ignorar alertas de socorro e se esforçar em ações contra os Yanomamis, que enfrentam grave crise humanitária. O documento foi assinado em abril pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, com menções à gestão da senadora bolsonarista Damares Alves, que era titular da pasta dos direitos humanos. É algo muito grave. Em janeiro, a gestão Lula decretou emergência pública na terra indígena Yanomami. O governo apontou que tinha 20 mil garimpeiros dentro da reserva, o que é ilegal e foi estimulado aqui, informamos nós, pelo Bolsonaro. Enquanto isso, os indígenas com terra demarcada morriam de desnutrição severa. Bolsonaro não realizou visitas em loco ou qualquer outra forma de oitiva da sociedade civil interessada, menos ainda com a intenção de apreciar as denúncias de violência e conflitos vivenciados no território Yanomami, reforçando seu empenho em privilegiar a atividade econômica ilegal do garimpo, por exemplo, sobre os direitos indígenas, desmatadores, madeireiros, seja o que for, escreveu Silvio Almeida no relatório. E ele ainda se referiu a todos os 4 anos do Ministério sob Bolsonaro, quando a pasta foi comandada por Damares. E em breve período pela auxiliar da Damares, Cristiane Brito. Para o ministro Silvio Almeida, tratou-se de uma política de conivência. Você vê aqui, né, a área Yanomami em questão, né, e que foi alvo dos garimpeiros. A equipe técnica do Ministério dos Direitos Humanos apontou 5 principais problemas na terra Yanomami, além da insegurança alimentar: uso de drogas, tráfico de armas, violência sexual, trabalho escravo e ameaças de morte a lideranças indígenas. A gestão bolsonarista foi acusada de irregularidades em pelo menos 22 medidas. E alguns exemplos: a rejeição a alertas das Nações Unidas e do Ministério Público Federal, recusa em responder ações judiciais que tratavam dos Yanomami, suspensão de proteção policial a lideranças Yanomamis, envio de cestas básicas inadequadas e renúncia de enviar leitos de UTI e materiais de limpeza aos indígenas durante a fase aguda da pandemia. A Damares diz que não tem nada a ver com isso, tal, apesar de ser a ministra. No auge da pandemia foram distribuídas cestas básicas. Os antigos ministros e o atual ministro dos Direitos Humanos também vão responder por essas mortes, ou só a Damares tem que dar explicações? É o que diz o bolsonarismo. O fato é que não se trata só do Lula. O Tribunal Penal Internacional indiciou Bolsonaro por genocídio contra os Yanomamis. Muito antes que se faça alguma coisa aqui, pode ocorrer de o Lula ter uma condenação pelo Tribunal de o Bolsonaro ter uma condenação pelo Tribunal Penal Internacional por conta de genocídio contra Yanomamis. Aí ele teria uma ordem de captura internacional contra si. Se ele sair do Brasil, a Interpol vai lá e pega ele. Então, minha amiga, meu amigo, a justiça começa a ser feita no Brasil e você que tem sede de justiça, espere que você será redimido. E o diretório do PT desiste de tratar da questão militar, porque a cúpula do partido
ia convocar uma conferência sobre o papel das Forças Armadas. O documento tirado pelo colegiado ia fazer o balanço do governo Lula e recomenda também aumentar a pressão sobre o presidente do BC, Roberto Campos, que mantém os juros em 14% com os preços caindo no Brasil. Não é que há inflação, não. Além de não haver inflação, há deflação. Em vez de aumentar ou ficar parados, os preços estão caindo e o bolsonarista do BC mantém os juros nas alturas. É sempre bom lembrar disso. Porém, essa questão militar não vai ser tratada para não botar mais água na fogueira, e assim continua o Brasil, não é, vivendo sob a tutela dos militares. Não vamos culpar o PT, não vamos culpar o Lula, porque na verdade do outro lado tem um monte de gente com canhão e bomba e dispostos a usar se for o caso. Então realmente precisa se achar uma saída para desmilitarizar esse país, porque senão essa tutela militar vai durar para sempre e isso prejudica o Brasil, inclusive no cenário internacional, a imagem do nosso país. E essa é boa, hein? Dólar brasileiro, você sabe o que é? Tem economistas sugerindo que a Argentina adote o real como moeda. Sugestão acontece diante das inúmeras tentativas de dolarizar a economia local. Na verdade, eu vou dizer para vocês, eu conheço um país que usa o dólar como moeda, que é o Equador. No Equador eles não têm moeda própria, porque eles criavam a moeda derretia. E a mesma coisa está acontecendo com a Argentina. A moeda argentina, desde 2000, já vai para mais de 20 anos, que não consegue se estabilizar por conta dessa questão do dólar, do peso argentino que derrete sob inflação há 2 décadas. E quem começou essa desgraça lá foi a direita, para quem fica acusando a esquerda. Quem começou essa desgraça na Argentina foi o Carlos Saúl Menem, não é? E seu ministro da Economia, Domingo Cavallo. E depois deles a Argentina nunca mais se recuperou. E o Lula vai segurar a indicação do sucessor de Aras, assim como fez com o Zanin. Pelo seguinte, porque o Lula ainda nem analisou direito a sucessão na Procuradoria-Geral da República, mas o Lula quer pensar muito, escolher com muita calma, porque escolher qualquer Procurador-Geral da República, como foi feito nos mandatos anteriores do Lula e inclusive no da Dilma, fez com que o Lula colocasse inimigos na PGR para atacá-los, como aconteceu, por exemplo, com o Rodrigo Janot, que junto com a Lava Jato criou um projeto de tirar o PT do poder. E o diretório do PT desiste então de tratar dessa questão militar, e não podemos prescindir do governo federal, diz Wilson Lima, governador do Amazonas e aliado de Bolsonaro. Ele explica por que os governadores bolsonaristas estão fazendo fila para aderir a Lula, porque nem governador, nem deputado vive de mal com o governo federal. É algo que se tenta evitar a qualquer custo. Com o Bolsonaro não foi possível, os governadores de esquerda ficaram à míngua durante os 4 anos dele, quem pagou foi a população desses estados. E a Janja tem os seus favoritos, e ser amigo da Janja hoje está sendo bom negócio. Não é que o diga o Jean Willis, que apareceu aí confraternizando com ela, e logo em seguida foi indicado para um cargo na SECOM. E com o aval de Lula, isenção prevista na reforma tributária vai beneficiar 40 entidades ligadas a pastores bolsonaristas. Aí você vê Malafaia, um outro que eu nem sei quem é, Márcio Valadão, esse sujeito aqui, e Edir Macedo. Não é? Essa gente que está sugando o sangue do Brasil e que já não paga imposto, com a reforma tributária pode pagar ainda menos imposto. Queremos fortalecer a governabilidade, diz o presidente do União Brasil, partido do Sérgio Moro, inclusive, que está caindo no colo do governo e que deve ver o senador Sérgio Moro ser cassado em breve. E o Jean Willis chama Eduardo Leite
de homossexual que tem que pende, né, para farda, e o Tucano reage. O Jean Willis e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, discutiram pelas redes sobre as escolas cívico-militares. O Jean Willis chamou o Eduardo Leite de gay com homofobia internalizada ao criticá-lo após anúncio que ele manteria o sistema de ensino cívico-militar no Rio Grande do Sul. E o Eduardo Leite chamou o Jean Willis de ignorante, não é? E aí se produz uma briga lamentável entre homens que têm uma orientação sexual perseguida e que deveriam tentar se unir. Agora, o que se pode dizer é que esse Eduardo Leite, ele foi bolsonarista, não é? Ele se elegeu governador do Rio Grande do Sul apoiando Bolsonaro, o que é uma contradição, uma loucura, e dá uma certa razão para Jean Willis. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.